C4 elevado a meio. Então, se a gente expande isso aqui é muito pequeno, vamos pensar se isso aqui é uma série binomial, vamos colocar assim, né? Isso aqui vai ser MC2 mais C2 sobre 2, M2, C4. Então, aproximadamente, né? Estou pegando a primeira ordem da expansão binomial. 1 mais x elevado a n é 1 mais nx. Então, isso aqui, poderia fazer o seguinte: a energia total menos MC2. Então, aqui esse C2 cancela, né? Então, eu teria aqui. Esqueci de multiplicar por MC2, tá? É MC2 vezes isso aqui. Tem que multiplicar aqui por MC2. Depois da expansão binomial, multiplico por MC2. Então, aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar. O C4 cancela, então vai ficar aqui o P2 sobre 2M. Então, vocês observem o seguinte, que no limite fracamente relativista, a energia, aquilo que nós observamos como sendo a energia cinética newtoniana, que é isso aqui, que é o P2 sobre 2M, ela está descontando a massa de repouso, a energia de repouso. Então, isso aqui é que vai ser para nós a energia cinética não relativista, certo? Então, a partir da relatividade, tá? A gente tira isso aqui. Então, quando nós pegamos um elétron não relativista, né, eu estou dizendo que eu já estou, e a energia dele, se eu quiser identificar a energia dele como sendo P2 sobre 2M, eu já estou descontando da energia do elétron a massa de repouso dele de 0,5, 0,51 MeV, tá? É só para chamar a atenção nisso. Por que isso aqui que eu quero chamar a atenção nisso? Então é o seguinte, vamos supor, então essa relação está me dando que é igual a P2 sobre 2M. Então, que é justamente a relação newtoniana de dispersão que a gente colocou lá. É igual uma partícula não relativista, newtoniana. É igual a P2 sobre 2M. Mas se eu quero entender essa partícula newtoniana a partir do caso relativístico, eu tenho que entender que aquilo que eu vou interpretar como energia, eu tenho que descontar a massa de repouso. Suponhamos que a gente faça essa expansão uma ordem a mais. Isso aqui é a série binomial. Né? Como é que é a série binomial? 1 mais x elevado a n é 1 mais nx mais 1 meio, né? A derivada primeira disso é n, 1 mais x elevado a n menos 1. Então vai produzir um n menos 1 mais x elevado a n menos 2. Colocamos, estou fazendo uma expansão em torno de uma coisa muito pequena, em torno do zero, então isso aqui no ponto, então vai produzir aqui um fator n menos 1. E aí aqui o x2. Então, se eu quiser ir um termo a mais, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para isso aqui. Se eu for um termo a mais, esse termo aqui eu já vi. Eu vou ter que jogar agora mais 1 meio. Aí n é meio. Então vai ficar 1 meio vezes menos 1 meio, dá menos 1 quarto. Menos 1 quarto vezes 2 dá menos 1 oitavo. Então, o próximo termo dessa expansão, que já é então a primeira correção não relativística, né? A primeira correção vindo da relatividade, isso aqui reproduz a física newtoniana. Agora eu estou introduzindo um termo que a física newtoniana não tem, que é a energia da partícula livre. A física newtoniana é P2 sobre 2M. Se eu penso agora no limite não relativístico, no limite newtoniano de uma partícula relativística, eu posso colocar esse termo aqui que vai ser essa potência aqui. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então vai ficar um P4, momento a quarta, C2, vai ficar com C4, tem que levar isso tudo ao quadrado, vai ficar o x2 sobre M4, C8, e aí multiplicar por M C2. Então que a gente pare aqui. Então o termo que eu vou ter de novo agora, né, nessa relação de dispersão, vai ser menos 1 oitavo, aqui vai ficar então C6, então vai ficar 1 sobre M3, C2, não é isso? C6 fica C8, então com C2, e M3, e aqui um P4. Então aparece esse termo aqui como sendo uma correção, então isso aqui é uma correção advinda da relatividade, é a primeira
correção relativista. Aqui. Então, a correção, a partícula relativista, ela tem isso aqui, essa raiz. Então, isso significa que eu estou somando isso a todas as ordens. Tá? Então, exato. Isso aqui seria, no fundo, a versão aproximada daquilo. Então, nós teríamos, que nesse caso aqui, então nós teríamos uma partícula, uma relação de dispersão newtoniana com uma primeira correção relativista. Então, eu colocaria aqui a energia cinética não relativista, nesse caso aqui, então vai ser... Bom, vou passar logo para a frequência. Isso aqui vai ser H cortado ômega. Então, nós vamos ter que o ômega vai sair dessa relação de dispersão. Nós vamos ter um ômega que vai ser, então, H cortado ao quadrado fica 2. Divide por esse H cortado aqui, vai ficar H cortado sobre 2N P2. K2. E o outro termo lá vai produzir um H cortado a quarta, módulo de K para a quarta. Vai ficar com menos, se divide por H cortado. Vai ficar com menos H cortado a terceira. Sobre 8, M3, C2, e aqui o módulo de K agora. Aqui é uma coisa, se precisar fazer algum cálculo aqui, tenta sempre completar. Aqui bota H cortado a terceira, bota um C3 aqui. Aqui vai ficar 8, M3, C2, e aí bota um C3 aqui embaixo. Tá? Então, H cortado C, nós sabemos qual é a unidade direitinho. H cortado C é energia vezes comprimento. E aqui eu tenho, ó, M3, C5. Seria interessante ter M3, C2, porque é M3, C5. Se eu boto um C aqui, fica C6, dividido por C aqui. MC2, isso aqui ficaria massa ao cubo, né? Então ficaria mais organizadinho se a gente colocasse dessa maneira. Esse C aqui, opa, sobe, né? Vou dividir, bota aqui, eu multipliquei aqui C2 e C3, dividir por C3, tá certo? Então eu vou querer formar um C6, então boto um C e divido por um C, você forma um C e um C. Então isso aqui fica MC2 ao quadrado. E aí fica mais organizadinho assim, se eu fizer aqui H cortado C ao cubo. E aqui a gente colocar 8, MC, aqui tem o C. Sobra um C aqui e aqui com MC2. Quer ficar mais fácil, H cortado C é 197 metros vezes Fermi e MC2, se for o caso da elétrica, 0,5 metros. Bom, aqui é a mesma coisa, eu posso colocar aqui, se quiser, um H cortado C, aqui eu boto um C2, eu boto H cortado C, vezes C, e aqui eu boto C2. É sempre mais fácil desse modo. Então essa relação de dispersão, né, eu posso dizer que ômega sobre C. Vou colocar assim. Aí agora, velocidade, vocês podem tirar a velocidade de fase e tirar a velocidade de luz. E aí na próxima aula, nós vamos ver as equações, então, de onda, as equações quânticas, né, que vão sair daqui. Que equação de Schrödinger que vai sair daqui? Então aqui nós vamos ter uma equação de tipo Schrödinger também. Só que uma equação de tipo Schrödinger com o acréscimo desse termo aqui. Nós estamos sempre acostumados a usar a equação de Schrödinger, I, H cortado, DDT psi, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M grande laplaciano. Então nós vamos ver na próxima aula que esse termo aqui vai introduzir um outro operador diferencial da equação de Schrödinger. Então, vamos então, na próxima aula, escrever como é que ficam, né? Então a gente já fez o primeiro passo, a gente, de uma certa maneira,
quantizou a partícula pela relação, pela relação de complementaridade de de Broglie. Botamos o momento e botamos a energia pelas relações com onda. E aí a gente transportou, né? Vamos dizer assim, a gente transformou a partícula em onda. Então, saí da relação entre energia e momento e passei agora para uma relação entre frequência e vetor de onda. Claro, eu posso escrever, se quiser, aqui um comprimento de onda, né? Módulo de capa é sempre 2π sobre lambda. Então, sabe que tem sempre essa relação aqui. Então, na verdade, isso aqui realmente é uma relação ondulatória. Então, o que a gente faz? A gente transporta, né? A gente pega a relação entre energia e momento e transforma numa relação entre frequência e vetor de onda, ou frequência e comprimento de onda. E agora, na próxima vez, nós vamos ver como é que eu introduzo uma equação de onda a partir daqui. O que é o ômega numa equação de onda e o que é o momento como vetor de onda numa equação de onda. Então, numa equação de onda, nós vamos entender que ômega vai estar associado ao 1 sobre I ddt menos I ddt. Então, você tem a frequência, você quer tempo. ddt, então tem unidade de 1 sobre tempo, a frequência tem unidade de 1 sobre tempo. E o K vai estar associado a menos I gradiente. Então vamos ver, entender por que isso. Quer dizer, quando a gente quiser, a partir da relação de dispersão, tirar a equação de onda, então a gente vai ver que a frequência, eu transformo a frequência no operador diferencial, né, que vem basicamente da onda plana. I, Kx, menos ômega t. Professor, Oi? você introduziu ideias de quantização dentro do campo ali, do fóton, né? Eu teve essas coisas, mas princípios da incerteza já entrou aí ou está faltando colocar mais alguma física para você poder... Do momento que você colocou isso, o princípio da incerteza já está embutido. Já está embutido, né? A gente Não vai tem que entrar mostrar uma nova física, não. Não. A gente vai ver como é que a gente tira o princípio da incerteza. Do momento que você conhece a equação de Schrödinger, você conhece o princípio da incerteza. Do momento que você conhece, na verdade, as relações de computação, do momento que você tem isso aqui, aí você tem o princípio da incerteza. Porque isso aqui já te dá uma relação de comutação entre posição e momento. Daí você, do momento que a gente vai querer ver aqui depois, é que quando eu tiver duas grandezas quaisquer que tem um computador não trivial na mecânica quântica, isso aqui vai dar origem a uma incerteza na medida de ambas as grandezas. Então, o princípio, a gente vai tirar essa relação a partir daqui. Pois não, Salto, fala. Na verdade, acho que talvez você pode dizer que no momento que você quantiza, na verdade, com base nas relações de computação, né? Eu estou introduzindo de uma outra maneira. Claro, você pode, de uma maneira mais formal, vamos dizer, essa maneira aqui é uma maneira mais, vamos dizer, mais heurística, né? A gente está tentando pegar analogias. Agora, claro, quando você introduz, vamos dizer, se você quiser introduzir a mecânica quântica, você pode decretar desde o início que você está introduzindo relações de comutação. Você pode fazer uma coisa meramente baseada em relações. Você tem um método de quantização completamente algébrico. Você pode transformar a mecânica quântica numa pura álgebra. Uma álgebra chamada álgebra deformada. Né? Isso aí é uma coisa bem discutida, inclusive. Né? Deformações de álgebra, você pode simular quantizações através de deformações de álgebra. Isso é uma coisa que os físicos matemáticos gostam muito, de olhar a mecânica quântica desse ponto de vista, a deformação de uma certa álgebra de nível. As deformações, inclusive hoje, muitas abordagens para a gravitação quântica, elas entram nesse approach das deformações de álgebra, porque as deformações, elas podem estar simulando um comportamento quântico. Mas o que você falou é isso, né? Então, nós vamos ver na próxima aula o que nós vamos motivar isso aqui. Então, daqui vai sair uma equação. Daqui nós vamos tirar uma equação tipo Schrödinger. Então, vai sair uma equação, depois a gente vai acertar. Ela vai ser realmente a equação de Schrödinger. Isso aqui vai me dar a derivada temporal. Aqui nós vamos ter o Laplaciano, né? E aqui nós vamos ter o Laplaciano ao quadrado. Então, esse Laplaciano ao quadrado, ele entra como sendo
uma correção advinda da relatividade. Claro que a equação de Schrödinger ela para aqui. Nós só ficamos no Laplaciano. Esse Laplaciano aqui, ele está representando a energia cinética. Tá? Depois a gente vai colocar isso aqui em termos de... Quando a gente colocar o tempo e a coisa, automaticamente as constantes vão aparecer aqui, H cortada, DT. Tá? Então a gente vai... deixa eu apagar isso aqui, posso tirar esse aqui. Se vocês observarem bem, aqui, se eu tirar esse C daqui, eu multiplico por C aqui. Ó. O C2 desaparece. Mas quando eu jogo, então aqui estava ômega sobre C e aqui tinha um C, estava assim. Então, vou multiplicar tudo por C. Então aqui fica, aqui tinha um C2. C2 com C2 cancela. Multiplico por C, aqui vai ficar um C a quarta. Vai ficar um C, vai ficar C a quarta. Aqui tem um C a sexta. Então nesse termo o C não desaparece. Nesse termo o C desaparece, não tem C, porque esse é o termo clássico. Então, classicamente a gente não vê o C, newtonianamente a gente não vê o C. Mas esse termo C sobrevive. Então, aonde tem C é porque tem um dedo da relatividade. Então, isso aqui é a correção que a gente chama de correção relativa. Sempre vocês olharem para uma equação, se não tiver um lugar que tem C, um lugar que não tem C, pode ter certeza que aonde não tem C é o lado que deve ser newtoniano. Aonde tem C tem relatividade. Então, essa equação ela já diz tudo para nós. Então, se eu abandono esse termo aqui, eu vou obter justamente a equação de Schrödinger ordinária. Esse termo aqui, ele vai me dar origem a uma equação de Schrödinger, mas que tem uma influência de um C, um termo extra, que é esse termo aqui. Então, essa aqui já é uma equação de Schrödinger modificada pela relatividade. E essa aqui, mais ainda. Essa aqui, o C está inteirão lá. Eu nem parei essa aproximação. É isso aqui que vai dar para nós a equação de Klein-Gordon. Então, a equação de Klein-Gordon ela vai ser uma proposta de uma equação tipo Schrödinger para a relatividade especial. E depois a gente vê que ela tem um grande futuro. Dirac teve que mexer nisso tudo e colocar a equação. Ela não pode descrever o elétron. Mas a gente vai entender por quê. Mas isso aqui seria a primeira proposta de uma equação realmente completamente relativista. Ela tem C em todos os lados, ela não tem nenhum termo sem C. Aqui não. Aqui a frequência, quer dizer, eu só botei aquele C aqui porque aquele C era interessante para nós, né? Para poder manter as unidades. Mas eu posso tirar esse C a hora que eu quiser e aí esse termo ele aparece sem C. Então esse termo aqui é genuinamente newtoniano. Mas esse termo aqui, ele jamais fica sem C. Então esse termo aqui seria uma correção relativista. Então na aula que vem nós vamos partir disso aqui, tá bom? Para começar a escrever as primeiras equações, as possíveis equações da mecânica quântica. Vamos trabalhar com a equação de Schrödinger, com essa equação, com a equação de Klein. Vamos trabalhar com tudo junto, não vamos ficar fazendo uma coisa muito compartimentada, não. Senão vocês ficam com a visão muito dividida. Vamos ver várias propostas, aí vamos escolher por que é que nesse estágio, por que o Schrödinger vai. Porque nesse estágio é mais interessante pegar a equação de Schrödinger. Mas no estágio seguinte, a equação de Schrödinger perde. Por que é legal usar a equação de Dirac? Então vamos trabalhar com as equações ao mesmo tempo e a gente vai decidir por uma ou por outra em função do fenômeno que a gente quer descrever. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o caráter universal da mecânica quântica. A mecânica quântica é uma só. Eu pego a mecânica quântica não relativista ou relativística pelas relações de extensão. Não é que a mecânica quântica muda. A mecânica quântica está ali. É P igual a H cortado K e E H cortado ômega. Acabou. Agora, se eu coloco essa relação de dispersão, ou coloco aquela, então eu posso ter uma equação, uma mecânica quântica relativista, vamos dizer, não relativística, uma mecânica quântica não relativista, com correções relativísticas, ou eu posso ter uma mecânica quântica totalmente relativista. Tá? A gente vai começar a fazer isso na próxima aula, tá bom? A próxima aula está na nossa agendinha, dia 8 hoje. Dia 15, parece que dia 22, né? Dia 22, então 22 eu não estou aqui, eu estou no Chile, então a Cioli vai dar aula de amanhã e eu agendei com vocês alguma coisa que eu posso pedir um permisso para o rapaz do doutorado. Vai ser seminário de pesquisa, então tá bom. Então parece que o Gabriel, dia 22 você já pode, você queria fazer um seminário, além daquele dia que você me procurou? Então, isso aqui é um ambiente para vocês, não tem que ficar, o que estiver lendo, conta. Então, esse dia, nós estamos com 2 ou 3 seminários de pesquisa marcados, dia 22 agora, depois tem um em novembro, e depois tem um em dezembro. Então, quem quiser, eu sei que o Rodrigo, lá da UFRJ,
que é o caverninha lá. Pokémon. É o caverninha, Pokémon, isso. O Rodrigo Pokémon quer falar alguma coisa. Então o Rodrigo dá um seminário aí. Se você quiser, Gabriel, no mesmo dia vocês podem dividir, um fala 40 minutos, outro fala 40 minutos. Porque a ideia é, quando eu não tiver, vocês se reunirem para vocês discutirem, trocar ideia. Não é para só falar, só vocês só virem aqui quando eu estou aqui. É para vocês criarem uma relação entre vocês. Conta o que está lendo. Se o Wallace quiser, por exemplo, fazer um seminário que foi a tua monografia de final de curso, o teu CCC, não precisa ser agora que você vai fazer a prova do CBPF, né? Mas depois que você fizer a prova, você pode dar esse teu seminário aí também, tá? Então vocês aí se organizem. Eu quero que vocês criem também iniciativa de vocês marcarem coisas, mostrar o que está lendo. Se alguém, por exemplo, ler, saiu algum artigo interessante sobre o neutrino, e se alguém ler e quiser contar aqui para os colegas, né? O dia eu só não vou estar nesse seminário de pesquisa, porque eu vou estar no Chile, mas nos outros eu vou estar. Então, se vocês trouxerem alguma coisa que é mais difícil, que vocês não sabem muito bem, mas eu estou aqui para ajudar. Aí qualquer coisa, quando a dúvida importar, eu tiro a dúvida, se eu souber também, né? Tá bom? Então vamos colocar dessa forma. Então dia 22 tem um seminário de pesquisa. 10 horas. Não, seminário de pesquisa é à tarde. 10 horas é a aula da Cioli, a Cioli vai dar aula. Dia 22 tem a aula da Cioli às 10 horas e o seminário de pesquisa às 2 horas, tá bom? E o senhor? Oi. O que o senhor tem a dizer sobre o prêmio Nobel? Ó, cara, eu gostei. Eu gostei assim, no sentido de que, primeiro, é um prêmio Nobel que veio por uma discussão assim, que é muito ligada de teoria com experimento. E eu acho que é um prêmio Nobel que dá um empurrão grande na cosmologia. Fazia tempo que a cosmologia não tinha prêmio Nobel. Os prêmios Nobel teóricos estavam sempre saindo para a física de partículas de altas energias. Eu acho que o prêmio Nobel para a cosmologia fazia um bom tempo. Eu acho que foi uma coisa boa. E porque marca... Oi? Aquele negócio do Big Bang, a radiação do corpo negro. Aquilo foi quando? 2000 e? O nosso foi 2008. O último nosso foi 2008. Foi Nambu. Mas aí foi partícula. Isso aí. Eles descobriram a expansão. Não, eles descobriram a expansão acelerada. Isso. Tá? Eles propuseram a expansão acelerada, só que depois eles viram aquela coisa